Partindo do pressuposto que esse canal é pra falar de coisas que eu gosto, hoje eu vou trazer o que talvez seja o meu herói favorito da Marvel, o Cavaleiro da Lua. Isso porque talvez eu já gostasse antes do Batman e em muitos aspectos eles são bem parecidos. Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre a primeira aparição dele nos quadrinhos, quando ele era um antagonista do lobisomem. Mas hoje eu resolvi trazer aqui quando ele foi protagonista, e como ele adquiriu seus poderes místicos e as múltiplas personalidades. Esse quadrinho ele é de 76 e foi criado pelo Doug Moench e com artes do Don Perlin. Curiosamente, o Doug depois, entre 83 e 86, vai pra DC e escreve Batman. Quando o Cavaleiro da Lua apareceu a primeira vez, ele não tinha nada disso, dessa mística. Ele era só um mercenário fantasiado que sabia lutar bem. Mas aqui ele vai adquirir toda uma história ligada a uma divindade egípcia, o Khonshu. Um deus ligado à lua, cujo nome em tradução livre significa viajante, e que se refere à percepção de viagem noturna que a lua faz através do céu. É como se ele fosse um vigilante, um guardião daqueles que andam à noite. E o nosso protagonista se refere a ele como um vingador e passa a ser o punho de Khonshu, que faz justiça em seu nome. Tá, mas de fato, Mark Spector antes ele era só um mercenário que cumpria uma missão no Sudão sob a liderança do Bushman. Um homem que, para ficar mais aterrorizante, resolveu tatuar uma máscara na sua face. E na verdade ele estava em busca de relíquias valiosas, só que sob a desculpa de que era para conter os rebeldes locais. Nesse ponto, o Mark tinha se ligado que o Bushman estava apenas matando por diversão, e ele já estava conversando com seu chofer, o francês, para saírem dali. Eles ouvem falar então de uma escavação na qual um arqueólogo supostamente teria encontrado a tumba de um faraó. E o Bushman avisa que amanhã eles vão lá pegar esse tesouro, mesmo que confrontado com o fato de que lá não tinham rebeldes. Isso porque o ouro na verdade é o que realmente importa para ele, não a vida das pessoas. Viva o capitalismo! E por falar em capitalismo eu tô falando desse quadrinho aqui, que eu encontrei numa lojinha por 16 pila lá em Tramandaí. Mas vou deixar aqui na descrição o link, caso tu queira comprar ele também pela Amazon, e porque isso me gera uma fatia desse bolo. Porque apesar de eu ser muito contra o capitalismo, eu vivo inserido nele. Então, vamos adiante. Acontece que esse arqueólogo estadunidense pega uma adaga de ouro e tenta assassinar o Bushman. Ele conseguiria, só que o Spector, por instinto, salva o seu líder ao desarmar o homem que depois é morto brutalmente para servir de exemplo. Antes dele dormir para sempre, ele suplica que o Mark ajude a sua filha, Marlene. O futuro cavaleiro vai até lá e manda ela fugir. Num primeiro momento, até para ela não ficar discutindo, ele assume como se ele tivesse matado o pai dela. O Bushman vê que ele deixou a moça fugir, mas o perdoa. Afinal de contas, ele acabou de salvar a vida dele. Nesse ponto já estava bem óbvio pro Mark que o pano de fundo era conter os rebeldes, mas na verdade o Bushman só queria fazer maldades contra os oprimidos. Nada que se pareça com certos conflitos que estão rolando por aí agora, ao redor do mundo. Imagina. Ele ia fugir com o francês nesse ponto, mas ele vê que os homens do Bushman vão matar civis, sem motivo nenhum. Ele tenta impedir, acaba tomando um laço e é deixado para morrer no deserto, no meio do Neida. Ele torra no sol e a noite chega cambaleando até um esconderijo. Algumas pessoas o buscam, mas nesse ponto seu coração para e ele é deixado aos pés da estátua do Khonshu. A Marlene o vê e de certa forma ela fica feliz que ele tenha tido esse destino. Ao mesmo tempo ela se questiona sobre esses sentimentos, pois ao desejar a morte de alguém ela tá se igualando aos homens que mataram seu pai. E isso vai ser importante lá na frente. O fato é que ele desperta, milagrosamente, sabendo tudo sobre a divindade que o reviveu, e a partir daí ele se torna o punho do Khonshu. Ele retira o manto branco da estátua e passa a ser o Cavaleiro da Lua. A sua primeira vingança é contra os homens do Bushman. Ele destrói o QG deles e quando vai enfrentar o seu inimigo, a Marlene é pega por alguém e nessa distração o Bushman aproveita e vaza. Na verdade era o francês segurando porque viu que ela estava vigiando. Ao virar a página já tem um resumão, explicando que eles foram morar juntos, ele inventou 3 personalidades e se tornou um vigilante noturno. Uma das personalidades é o Steven Grant, que pegou as poucas economias do Mark como mercenário, investiu na bolsa e ficou rico. A outra é o Jake Lockley, que ele usa sob disfarce de motorista de táxi para descobrir coisas do submundo. E claro, o Mark Spector, que morreu e foi ressuscitado. E é um belo exemplo de que nada se faz sozinho, pois eles falam que essas 3 personalidades, mais a Marlene, mais o francês, mais o Samuels, seu motorista, eles são o Cavaleiro da Lua. E assim ele começa a ficar famoso nos noticiários de Nova York como um super-herói urbano que combate o crime. Só que ao pegar traficantes de heroína, em um desses casos, um deles estava com um amuleto do Bushman.
Como Lockley, o taxista, ele vai a uma cafeteria, mostra um medalhão a um senhor chamado Crowley. Sim, o mesmo nome do bruxo que inspirou Black Sabbath, o Zeppelin e tantas outras referências que a gente tem em bruxaria hoje em dia. Esse cara indica o local onde essa gangue age, que, por óbvio, era uma boate com dançarinas, jogatinas e dorgas. O Cavaleiro da Lua entra em ação e vai pra lá mesmo, sabendo que podia ser uma armadilha. Ele caga todo mundo a pau, e inclusive numa posição que eu não sei se é fisicamente possível. Alguém me diz. E ao encontrar o Bushman, novamente, a Marlene, chata, aparece. Isso porque as palavras que ele disse ao sair pra caçar o assassino do seu pai foram parecidas com os do pai dela naquela ocasião, e daí ela ficou angustiada e resolveu ir atrás. O Bushman aproveita que o cavaleiro se distraiu e o acerta, mas ao perceber que vai perder, atira na guria e pega de raspão. Com isso, Marco fica enfurecido, começa a bater nele sem parar e nocauteia o inimigo. Ele iria matá-lo na porrada. Mas aí a Marlene lembra que se ele derrotar o antagonista no primeiro volume do quadrinho, pode deixar 100 narrativas pros próximos. E tá, na verdade, ela lembra que ele é alguém melhor e não mais um mercenário assassino, e agora que eu viro sirenes é melhor deixar que a polícia o leve e resolva. Assim eles fogem de cena no seu helicóptero em formato de lua pilotado pelo francês. E aí termina o primeiro conto do Cavaleiro da Lua, que em muito difere da série da Disney, que, diga-se de passagem, é uma das que se salvam das tantas porcarias que eles vêm produzindo com a Marvel. Na série, essa questão das múltiplas personalidades está ligada a traços de loucura, mas no quadrinho não, foi ele quem criou essas outras personas. No fim é uma história de vingança, mas de redenção. Alguém que era um matador de aluguel, mas ao receber uma nova chance, utiliza isso para combater o crime e lutar contra pessoas que eram que nem ele era antes. Mas ele se tornou uma pessoa melhor, graças ao amor, a um deus egípcio e à quantidade de dinheiro, óbvio. Se tu curtiu esse tipo de conteúdo, escreve aqui caso queira que eu traga mais contos do Cavaleiro da Lua. Aproveito para deixar aqui nas sugestões a primeira aparição dele como antagonista no quadrinho do lobisomem. E não te esquece de se inscrever, cogita ser um membro do canal por apenas R$ 2,99 por mês, para me ajudar a ter mais tempo de ler e trazer mais conteúdo por aqui. E caso queira comprar na Amazon, o link tá na descrição. Obrigado por assistir e até mais.